Só fazer uma pequena ressalva. Eu, na verdade, não estou em Bremen. Eu estou aqui na França, em Paris, fazendo as minhas pesquisas para o pós-doc, que eu faço na Universidade de Bremen, e estou aqui no quarto do hotel, tá? Para vocês não acharem que esse pano de fundo aqui é a Universidade de Bremen. Eu vou tentar ser muito breve, porque aqui na Europa são 5 horas mais. Eu passei hoje o dia inteiro nos arquivos aqui, e o evento aí também foi muito intenso. Eu acompanhei agora apenas a última mesa da tarde, as falas, e foram muito profundas, então imagino que o público também deve estar cansado. Eu vou tentar fazer de forma muito sucinta e cumprir um pouco a função de fazer um fechamento e vender um pouco a cereja do bolo, tentar fazer uma propaganda para o nosso livro, aí vender umas cópias aí do nosso livro. Eu acho que um ponto comum na perspectiva de todos que trabalham, que escreveram suas contribuições para esse livro, é o tratamento das relações entre política, as ideias jurídicas e a cultura religiosa, né? E essa influência do pensamento jurídico para as ciências humanas em geral, no caso brasileiro. E também acho que uma coisa comum a todos, e esse evento também acho que ressalta isso, essa perspectiva transatlântica. Marcelo frisou muito bem isso a partir dos escritores latino-americanos, o Carpentier e o Borges, e essa participação minha também transatlântica está ressaltando isso, né? E uma perspectiva também da história cultural, né? Em práticas e representações. Eu vou falar em 6 pontos. O primeiro ponto eu já coloquei, que era ressaltar esse pequeno ponto em comum, acho que de todos os trabalhos que envolvem as pesquisas atuais do Laboratório Cidade e Poder lá na UF, na história da UF, que nós carinhosamente chamamos de Escola de Niterói. Eu vou fazer um preâmbulo falando um pouquinho da minha tese de doutorado, que fiz na Alemanha, e depois algumas das teses que eu levanto, que eu acho que tem relevância para o dia de hoje. Vou falar um pouquinho dessa figura do Tobias Barreto, que é o foco da minha tese, né, e a recepção que ele faz do pensamento alemão, pensamento de fala alemã. Depois vou como quinto ponto, vou falar de um desejo, de um sonho que tem, e vou fechar fazendo uma pequena conclusão e alguns agradecimentos no final, né? Eu fiz esse capítulo, esse capítulo do livro, ele é um capítulo da minha tese de doutorado em História Cultural na Universidade de Munique, né? E eu parti da seguinte pergunta: quais são as origens históricas dessa fixação no direito brasileiro pelo pensamento de língua alemã? E qual o contexto e os atores principais da recepção primeira, digamos assim, do pensamento alemão no direito brasileiro, no pensamento jurídico, né? E essa era a questão da tese. E agora eu vou falar um pouquinho de algumas das minhas conclusões principais, digamos assim, né? Ao tratar do Tobias Barreto, dessa figura que primeiro recepciona os autores alemães de forma a incluí-los no repertório intelectual brasileiro, eu discuto o fato de que o Brasil tem sim uma tradição, tem um pensamento, uma tradição liberal radical de pensamento, né? Que se confunde naquele contexto histórico
especialmente no caso do Tobias Barreto, com um pensamento também extremamente crítico à igreja, ou seja, com um toque muito anticlerical e antitomista, né? No caso daquele contexto da terceira escolástica que o Marcelo acabou de falar, né? E no caso do Tobias Barreto, esse pensamento liberal radical ele se confunde com um pensamento anti-francês. E daí a recepção muito forte do pensamento alemão como um contraponto àquilo que ele reputava como os hábitos da elite jurídica e da elite intelectual brasileira, né? E o pensamento francês naquele momento, ele representa para o Tobias Barreto aquilo que tinha de mais atrasado no Brasil, né? A metafísica, as concepções de direito natural, a fixação no código, numa exegese dos dispositivos romanos, e ele queria fundar um pensamento mais moderno no direito brasileiro, que se contrapunha, digamos, àquela elite jurídica que dava aula nas duas faculdades de Direito em São Paulo e no Recife, onde ele estudou, né? Então a recepção do pensamento de fala alemã tem esse papel fundamental nas ideias do Tobias. Então ele foi apropriado como símbolo dessa perspectiva, desse antifrancesismo, digamos assim, que era o hábito dominante das elites jurídicas no Brasil, né? E ele ele tenta fundar uma perspectiva nova no direito, atualizada, científica, recepcionando dois pensadores, o Ernst Haeckel, que é o grande zoólogo alemão do XIX, que recepciona as ideias do Darwin, considerado o grande darwinista alemão, e o Jhering, Rudolf von Jhering, que é digamos, o fundador de uma perspectiva nova no direito, o grande jurista alemão do século XIX, talvez o grande jurista alemão do século XIX, e que rompe um pouco com aquela fixação da escola histórica, do Savigny, etc., nas fontes romanas, onde todo o direito tem que derivar de alguma exegese, alguma interpretação, algum dispositivo romano. E o Jhering fala, não, nós temos uma sociedade moderna, problemas modernos, nós podemos criar novos dispositivos para regular a vida em sociedade na atualidade, no século XIX, na segunda metade e final do século XIX. Então, a minha tese é que o Tobias Barreto ele conseguiu fazer algo extraordinário. Ele se recepciona dois pensadores alemães, de fala alemã, e ele conservadores, politicamente conservadores, e subverte eles numa perspectiva absolutamente liberal, radical, né? Assume eles para combater aquilo que ele considera mais conservador nas elites políticas e intelectuais brasileiras. E, no meu entendimento, apesar disso possivelmente não ser dito nas escolas de direito, o Tobias Barreto é o primeiro jurista negro, sergipano de origem e pernambucano de adoção, que funda uma perspectiva científica no direito, uma perspectiva voltada às ideias mais modernas, ao liberalismo, e não, na minha opinião, não é nem Augusto Teixeira de Freitas, nem o Rui Barbosa, monarquistas, conservadores, altamente relacionados com a religiosidade, com a cultura jurídica, e sim o Tobias Barreto. E meu desejo, o Tobias Barreto faz essa subversão de pensadores que no seu campo de origem eles são conservadores. O Jhering e o Haeckel eram favoráveis ao Bismarck, à monarquia alemã, e apesar de liberais do ponto de vista acadêmico, né, eram conservadores, eram monarquistas também, digamos assim. E o Tobias Barreto não, né?
E ele não absorve como ele entra pelo pensamento alemão através dos autores de origem judaica, liberais radicais e de origem judaica, ou seja, a leitura de autores de língua alemã judeus tem uma influência muito forte, ele absorve muito bem essa questão do preconceito racial, do preconceito religioso na Alemanha de final do século XIX, do antissemitismo, porque ele gostava muito do liberalismo radical de origem judaica. Ele não compra determinadas ideias de superioridade racial, inclusive por ser negro, né? Então ele recusa esse determinismo todo. Quanto ao então eu foco na minha tese de doutorado, eu faço uma leitura microhistórica, muito parecida com a que o Jefferson mencionou aí, faz, das leituras que o Tobias Barreto faz, de como ele lê os autores alemães, e me foco na recepção que ele faz das ideias do Jhering e do Haeckel. O Haeckel vinha com a zoologia, que era, digamos assim, a teoria da evolução era sinônima naquele final do século XIX, e nisso Tobias Barreto não foge de determinado mainstream, digamos assim. Era um sinônimo do que havia de mais forte do ponto de vista científico, porque rompia absolutamente com todas as ideias bíblicas e morais, etc., a teoria da evolução do Darwin, né? A teoria da descendência do Darwin. E ele junta isso com a perspectiva do Jhering de criar dispositivos jurídicos novos para regular os novos problemas da sociedade, né? Bom, talvez um dia nós possamos ter aí no tribunal, se não uma estátua do Tobias Barreto, já tem a do Rui Barbosa. Poderíamos ter a do Tobias Barreto, eventualmente, aí em frente do fórum. Se esse sonho for distante demais, talvez pudéssemos ter aí na biblioteca da Energia, do Tribunal de Justiça, um arquivo Tobias Barreto, uma biblioteca Tobias Barreto, eventualmente até fazendo trocas com a Universidade de Pernambuco, lá no Nordeste, para fazer um arquivo bacana aí, com documentos, etc., sobre a história do direito. Eu basicamente vou me encaminhar. Eu desenvolvi essas ideias que eu estou falando, eu desenvolvi muito no artigo que saiu recentemente na revista Direito em Movimento. Como material da minha tese, existem 2 artigos que já saíram publicados em português. Um é esse artigo, que é o capítulo do livro, e outro é um artigo onde eu faço um resumo, que saiu recentemente na revista Direito em Movimento, onde eu faço um resumo da tese de doutorado, né, fazendo uma propaganda em causa própria. E eu queria fechar com mais uma pequena propaganda em causa própria, que é mostrando para vocês uma imagem do Tobias Barreto, para esse nome que eu falei tanto aqui não ficar sem uma imagem, e fazer também uma propaganda em causa própria, porque o livro da tese está saindo agora aqui na Alemanha. Então eu vou mostrar para vocês a capa do livro, que ainda está no prelo, mas está prestes a sair, onde eu uso uma imagem uma belíssima imagem do Tobias Barreto, que é da Biblioteca Nacional, né? E com vou sublinhar essa tese de que o verdadeiro fundador de uma perspectiva científica do direito, no direito brasileiro, é um jurista negro, Tobias Barreto de Menezes, que pouco se fala dele nas escolas jurídicas, né? Com esse desejo de que talvez um dia possamos ter uma estátua dele aí na frente do tribunal, né? Ou de repente ao lado do Rui Barbosa. Eu queria terminar fazendo um pequeno agradecimento a Ana Paula, a professora Ana Paula e a professora Gislene, que organizaram essa publicação belíssima, a editora Mauad, né? Naturalmente, eu acho que ele está aí na plateia, o meu mestre e orientador, o professor Gisele Cerqueira Filho. Queria cumprimentar os meus colegas aí da Escola de Niterói que estão na mesa, o Jefferson, o Henrique, o Marcelo,
Queria agradecer à desembargadora Cristina Gaulia, em nome da Emerge, pelo convite, né? E por abrir as portas da Emerge para o diálogo e a reflexão com a universidade pública, né? E eu queria agradecer também aos funcionários Rodrigo e André, que me ajudaram com essa parte técnica difícil. Nós já fizemos vários testes antes, e queria também cumprimentar o desembargador Wagner Cienelli, que vai fazer o fechamento, mas antes de passar a palavra e terminar, eu gostaria de fechar com uma pequena citação do Tobias Barreto, que ele faz num texto que ficou conhecido como Discurso em Mangas de Camisa, que é basicamente um chamado para fazer um grupo de discussão, digamos assim, sobre temas, eu vou usar uma expressão aqui do cinema clandestino, temas, digamos, clandestinos no interior do Brasil, no núcleo do que ele chama de açucarocracia, que aliás é onde ele publica as revistinhas dele em alemão, que é uma cidade no interior de Pernambuco chamada Escada, né? E ele tenta fundar um clube popular escadense que é para discutir temas interessantes. Eu quero fazer temas relevantes para a população local e não só para a aristocracia. Eu quero tentar fazer talvez uma pequena ponte entre o que ele fala sobre o Clube Popular Escadense e a Escola da Magistratura, né? E vou fazer uma pequena citação um pouco anterior do que ele vinha discutindo, dos problemas locais, né? Também muito atual, nem parece que foi escrito no século XIX. Ele diz assim: o dispêndio feito com as escolas dessa cidade é muito inferior ao que se faz com a polícia, sinal evidente de atraso intelectual. Não se limita a isso. Segundo a opinião de competentes, a proporção regular entre o número de habitantes de um lugar e o das pessoas que devem frequentar a escola é de 12% a 15%, se esse lugar quer ter o título de adiantado. Bom, aqui está um pouco desatualizado os números de 12% a 15%, mas a gente poderia talvez substituir por gastos do PIB, proporções do PIB gastos em educação. Ora, dos 3.000 espíritos que dissemos haver aqui dentro, 4% e alguns quebrados é que se encontra realmente de frequência em 5 casas de instrução que existem, sendo somente 7% o número dos matriculados. Vê-se, pois, que ainda entre nós há uma certa má suspeita contra a arte diabólica de ler e escrever, para servir-me de expressão do italiano Aristides Gabelli. O Clube Popular Escadense, meus senhores, não nutre a pretensão, que seria ridícula, de vir levantar um dique de resistência contra a corrente de tantos males, cujo ligeiro esboço acabo de fazer, mas tem um intuito de incutir no povo desta localidade um mais vivo sentimento do seu valor, de despertar-lhe a indignação contra os opressores e o entusiasmo pelos oprimidos. E há momentos, já disse com razão alguém, há momentos em que o entusiasmo também tem o direito de resolver questões. E eu fecho com as palavras do próprio Tobias: tenho concluído. Muito obrigado a todos.